Olá, começa aqui o último programa dos oitavos de final do Liga 433. Está cada vez mais reduzido o número de jogadores que podem ganhar o grande prémio que está em jogo, que é, como já sabe, a presença na final da Champions. Não me canso de dizer, vamos levar o vencedor do Liga 433 até Madrid. Não vamos perder mais tempo e vamos conhecer mais 2 candidatos a esse grande prémio. Então, hoje de um lado vamos ter o Hélder Rodrigues, vem de Lisboa, tem 66 anos e promete dar luta ao outro participante, o Henrique Miguel, que tem 52 anos e vem do Estoril. Olá os dois, boa noite. Boa noite. Quem é que está mais nervoso hoje? Eu não estou. Eu acho que já passou um bocadinho. Já passou. Já? Já não é novidade. Como já não é novidade, já tiveram cá umas semanas, já sabem ao que vem. Portanto, confiantes? Sim. Agora só vai passar um. Vamos ver. Boa sorte aos dois. Vence ao melhor, boa sorte aos dois. Certeza que vai ser um benfiquista a ganhar o programa de hoje? Certeza. Essa parte, estamos os três com garantia, não é? Boa sorte. E vamos então começar este nosso último programa dos oitavos de final. Já sabem que têm que ficar na nossa companhia, podem jogar connosco e podem também perceber se aí desse lado sabem ou não a resposta certa. Vamos ver as primeiras imagens de hoje. Ele próprio o afirmou. Não sei perder, fico péssimo, grito, digo disparates e rapidamente lamento. Ronaldo é assim por nunca deixar de jogar com o coração nos pés. Mas não é só lá que o tem grande. Quando em 2014 ganhou a bola de ouro e a bota de ouro e a Champions ao Atlético de Madrid, ofereceu a cada companheiro o relógio Bulgari avaliado em 8.200 euros, a agradecer-lhes terem-no deixado com mais aqueles pedaços de eternidade. Continuou a bater recordes. Foi para a Juve. Abriu polémica no desabafo após derrota em Madrid. Eu, 5 Champions, Atlético 0. Em Turim, pôs num hat-trick a Juve nos quartos de final. Tornou-se o primeiro a chegar aos 125 golos na UEFA. E um jornal falou na ira do Deus. E a pergunta é: qual o guarda-redes que em Turim sofreu os 3 golos de Cristiano Ronaldo que eliminaram o Atlético de Madrid? Hipótese A, Adan. Hipótese B, Oblak. Hipótese C, Alisson. Ou hipótese D, Chesney. 15 segundos para poder responder. Assim? Rápido? A resposta? Hélder? Sim. Sem dúvida? Responderam os dois a mesma coisa, Henrique? Está certo. Está certo. Tá? Pronto. Já disse. Oblak. Foi o Oblak, de certeza. Foi de certeza o Oblak? Foi de certeza o Oblak ou não? Vamos lá ver a resposta certa. De certeza absoluta. Foi ele mesmo. Hipótese B, Oblak. Ele, o guarda-redes que defendeu que sofreu os 3 golos de Cristiano Ronaldo neste jogo que eliminou o Atlético de Madrid. Os nossos jogadores de hoje acertaram e somaram os dois 5 pontos. Portanto, 5 pontos para o Henrique, 5 pontos para o Hélder. Não vamos perder mais tempo. Vamos continuar no jogo e depois já vamos conversar. Próxima história já de seguida. O avô jogou na Portuguesa, o pai jogou no Ponte Preta e no Guarani. A mãe contou. Cresceu com um problema de bronquite depois que começou a jogar à bola, sarou. Ele, o Luizão, passou por São Paulo, Corinthians e Juventus e o Benfica foi buscá-lo ao Cruzeiro. Na Luz, o primeiro campeonato saiu-lhe da cabeça para a história. O empate poderia ser o paraíso para o Sporting ou para o Futebol Clube do Porto, à beira do fim, chegando onde o guarda-redes não chegou, pôs a bola dentro da baliza. O guarda-redes jurou com tanta veemência a Paulo Parati que fora com a mão o desvio de Luizão que o árbitro balançou na dúvida, mas o bandeirinha garantiu-lhe o que depois confirmou na TV. Sim, o golo foi legal. Vamos continuar a falar de guarda-redes agora do Campeonato Português. Vamos lá então. Guarda-redes do Sporting que sofreu na Luz o golo de Luizão que fez o Benfica de Trapatória campeão em 2004-2005. Hipótese A, Tiago. Hipótese B, Ricardo. Hipótese C, Nelson. Ou hipótese D, Schmeichel. Podem começar a responder. E respondem os dois a hipótese B,
Ricardo. Com toda a certeza, porque até acho que o Henrique devia estar a ver esse jogo, não? Estava. E tem a certeza? Estava, tenho. E o Hélder também viu esse jogo? Não vejo esse jogo porque o futebol ao vivo, como eu já tinha dito... Da outra vez que cá teve? Sim. Só que isto vem cá tanta gente, eu não lembro tudo. Nos últimos anos... Prefere não ir ao estádio. Mas viu pela televisão? Sim, isso vi. Então tem a certeza que foi o Ricardo? Sim. Certeza? Vamos lá ver se foi o Ricardo ou não. Foi ele mesmo. Quem mais? Hipótese B, Ricardo. Era a resposta certa, eles acertaram. Então vamos agora fazer aqui uma pausazinha nas imagens. Já vêm mais imagens para ver se eles e aí desse lado também acertam. Vamos falar aqui um bocadinho desse benfiquismo. Quero que me recordem. Benfiquista por responsabilidade da família, não? Não é por responsabilidade. Eu durante muitos anos fui um benfiquista sócio, simpatizante, adepto, enfim, tinha as paixões todas. Não é estar-me a repetir, mas com aquilo que tem acontecido, pronto, vamos dizer assim, dá 20 anos para cá. Não vou recuar muito mais. Deixou de ser sócio? Deixei de ser sócio nessa altura. Deixou de ir ao estádio? Muito pouco. Nos últimos 20 anos talvez tenha ido 4, 5 vezes ao vivo. Ia ao estádio antigamente, no estádio, pronto, era 2 horas antes, era 3 horas antes, há muita gente que sabe o que é que isso significava. Eu era um sócio também da Sueca, como a gente lhe chamava, que era aqueles que íamos 1 hora e 2 horas antes. Então e porquê que depois quebrou com isso? Quebrei porque tenho algumas razões pessoais que também não vale a pena também estar a dramatizar sobre essa situação, mas... Que o levaram a tomar a decisão de passar a ver jogos em casa, é isso? Não, principalmente não ir ver aquilo que eu gostava de ver, porque eu não ia só ao Estádio da Luz. Eu cheguei a ver vários jogos do Sporting no Estádio de Alvalade em que o Benfica não jogava. Jogava o Sporting com o Porto ou com equipes estrangeiras. E eu hoje gostava de ver futebol. Gostava de ver futebol. E hoje tenho a noção que se me juntar com os amigos e quiser ir a um campo desses, as coisas podem não correr bem. E vice-versa. É que esse é como o problema neste momento no futebol. É que eu posso me juntar com amigos benfiquistas e as coisas não correrem bem e Sportingistas para o lado de cá, igual. E eu não quero isso. E como não quero isso, tento que haja aqui a nova geração a pôr ordem, como eu lhes posso dizer assim, nesta situação, de forma a que a gente possa desfrutar, e as pessoas mais novas, e possamos desfrutar do futebol, da nossa paixão, mas sem medos, sem estar a pensar o que é que vai acontecer. Pronto. Ok, então acabou por optar por ver em casa. Henrique, tem opinião diferente e vai ao estádio regularmente ver jogos, eu vou ao estádio, mas concordo com o que o Hélder estava a dizer. Acho que neste momento o futebol está a caminhar para situações muito complicadas. Eu acho que ou deixa de haver adeptos das outras equipas nos estádios, ou então tinha que ser tudo muito mais tranquilo e muito mais calmo. Eu gostava muito, eu vou-lhe contar um episódio. Eu almoço sempre com os colegas meus do Sporting nos dias que há Sporting Benfica. Aliás, desta época, nos 4-2, eu até os fui levar ao estádio. Mas já não levei a camisola do Benfica vestida. Ao almoço levo, mas depois já não vou com a camisola do Benfica vestida para o estádio de Alvalade com eles. Fui levá-los de carro e vim-me embora. Eu gostava muito de ir ver o jogo com eles, com a camisola do Benfica, mas não consigo, é impossível. Porquê? Porque se eu entrar com a camisola do Benfica, ou roubam-me, ou rasgam-me, ou batem-me. Mas isto é como o Hélder diz, é de um lado e do outro. Não é igual. Eu não posso ir ao estádio do Dragão com uma camisola do Benfica vestida, como um adepto do Porto, não vai ao estádio da Luz com uma camisola do Porto vestida. É pena, que eu gostava que fosse assim. Porque eu tenho muitos amigos do Sporting e gostava muito de ver os jogos ao pé deles, até pelas picardias. Até pelas picardias, saudáveis pela brincadeira, entre vocês, saudáveis, mantém essa amizade, óbvio, não é? como é óbvio. Portanto, qualquer dia passa a ver jogos sozinhos, é isso, não é? Não, eu penso que este caminho é para não haver adeptos das outras equipas em cada estádio. Pronto. Vou só meter aqui uma chegazinha. E os adeptos que nós discutíamos e conversávamos nos cafés, agora estão em alguns programas a insultarem-se uns aos outros e etc. Pronto, aí estão eles. Nós aqui não estamos para insultar ninguém, estamos aqui para falar de futebol positivo, estamos a certo? falar daquilo que... Falar da história do futebol, muita exatamente. gente sabe o que acontece. E não, aliás, a Bola TV tem um grande programa de futebol, que é a Quinta da Bola. É, não é? Um grande programa sobre futebol. E não se insultam. Não. É possível falar de futebol que há é possível falar de futebol, de falar bem de futebol, falar do futebol e com sem diversidade. E isso eu penso que o diretor, toda a gente sabe que é o Vitor Serpa e o José Manuel Algado, têm feito, e espero que continuem a fazer,
diversidade de opiniões. A gente sabe que há determinadas pessoas que podem ter alguma preferência clubística, mas por que não o Diogo Luís? Toda a gente sabe que tem alguma preferência pelo Benfica, e que o Litos tem outra preferência por outro clube. Mas porquê é que não podem falar sobre aquilo que se passa dentro de campo e transmitir às pessoas que estão a ver que duas pessoas de clubes diferentes e também do Porto e etc. Tanto que podem falar, por isso é que o diretor do canal, o João Bonzinho, decidiu colocá-los os dois a falar de futebol, claro. E eles são grandes amigos, independentemente de um ter jogado no Sporting e ser uma figura do Sporting mesmo. E do outro ter jogado no Benfica. E também ter o nome dele na história do Benfica. Estamos a falar destes dois casos que o Hélder falou aqui, dos nossos colegas comentadores da Bola TV, quer Diogo Luís, quer Litos, que nós muito nos honramos de fazerem parte desta casa. Dos comentários, é para transmitir às pessoas que estão a ver, e acaba sempre a ver pessoas de outras gerações a verem e interiorizarem que é possível ter outro comportamento. É possível não agredir e não ofender, não é? Cá está, homens de ideias determinadas, fixas e benfiquistas dos 7 costados, digamos assim, mas de uma forma saudável. Que são estes os meus companheiros neste jogo. Espero que também esteja a gostar de ver a prestação deles. Eu quero ver se eles agora vão estar atentos às imagens e ver como é que saem já na próxima história. Tião, o irmão, levaram-o para o Cruzeiro. Ainda júnior, Tele Santana usou-o em alguns treinos da seleção na preparação para o Mundial de Espanha. Desafiaram-no ao Qatar. A passagem pelo Al-Arabi deu para comprar fazenda em Divino do Traíra, perto do Governador Valadares, onde nascera. No regresso ao Cruzeiro, a Placar fez reportagem com ele, dizendo que os seus livros viraram terror até para os companheiros nos treinos, por conseguir chutar a bola a mais de 108 km/h. E também contava que a sua paixão era a música clássica, Beethoven. Meses depois, Pinto da Costa trouxe-o para as Antas, e foi já com ele ao lado de Lima Pereira que o Futebol Clube do Porto ganhou a Taça Intercontinental na neve de Tóquio. O que eu quero saber agora é: único brasileiro na equipa do Futebol Clube do Porto que ganhou a Taça Intercontinental, batendo o Peñarol por 2-1. Quem foi ele? Hipótese A, Branco. Hipótese B, Aloísio. Hipótese C, Geraldão. Ou hipótese D, Juari. 15 segundos para a resposta. O Hélder ainda está a pensar. O Hélder, conte. Teve a pensar um bocadinho entre quem e quem? Eu penso que o Juari também era uma hipótese, porque tinha ganho na taça, tinha sido marcador nos golos quando o Porto ganhou em Viena. Em Viena. Sim. Para a Taça Intercontinental foi posterior a isso. Sim, ele foi o herói do jogo de Viena, não é? Fiquei aqui na dúvida e penso que... Estava indeciso entre o Juari e o Geraldão, é isso? Não, o Geraldão, depois de ter carregado, penso que falhei esta pergunta. Então porquê? Penso que a dúvida minha deveria ser entre o Juari e o Aloísio. E o Aloísio? Sim. Ok. Mas você respondeu o Geraldão, respondeu a mesma coisa do Henrique. Eu acho que foi o Geraldão. Vamos ver. Pronto. Mas você respondeu logo assim, determinado. Sim. Não teve dúvidas? Não, olha, ao contrário do que o Hélder... Até pela história, chegou ao lado do Lima Pereira, central, pontapé canhão, o Branco foi também essa, tinha. Essa é que me fez o Branco responder. Também tinha. Aliás, a minha dúvida aqui é entre o Branco e o Geraldão. Mas eu penso que o Branco é mais recente, que já não é dessa altura. Essa e minha dúvida o Aloísio também é mais recente. Por causa do pontapé. E o Aloísio veio do Barcelona. Sim, sim. O Aloísio é de 1990, só chegou em 90. Pois, e o Juari penso que não jogou nessa final. E o Branco chegou apenas em 1988, portanto era entre o Geraldão e o Juari. A resposta certa. Vamos à resposta certa. Geraldão, resposta certa. E só o Geraldão e o Juari é que faziam parte deste plantel do Porto nesta época. Portanto, um com mais convicção e o outro com menos. A verdade é que acertaram os dois e têm os dois 15 pontos. O jogo também é isto. Claro. Quarta história de hoje. Filho de Sérvio, nasceu em solo croata, em Zadar. Nos seus primeiros tempos de futebol, no NK Zadar, com Modric por perto, teve de fugir de bombas e granadas que lhe atormentavam treinos ou de minas espalhadas a caminho do estádio.
Pior sucedeu quando o pai da Antoniette, namorada que lhe vinha da escola, se transformou em demónio. Passara meses a avisá-la de que a mataria se atrevesse a casar-se com aquele rapaz com porco sangue de sérvio. Certo dia entrou em casa bêbado. Foi à cozinha buscar facalhão e atirou-se à filha, quase a degolando. Mal ela saiu do hospital, casaram-se. E com o sogro na prisão, ele foi cumprindo o destino a voar fulgurante para guarda-redes da seleção. Quer saber quem foi vice-campeão do mundo pela Croácia e com Leonardo Jardim foi campeão de França pelo Mónaco? Hipótese A, Pletikova. Hipótese B, Subasic. Hipótese C, Ivkovic. Hipótese D, Putina. 15 segundos para a resposta. Assim, logo, de repente. Confiante agora, Helder? Sim, é esta. É o Subasic? É, o Henrique sabe que é. O Henrique sabe que é, por isso é que eu respondi a mesma coisa. Não, porque ele é um bom concorrente e porque, pronto, já... E porque jogos estamos desta... aqui para acertar os dois e as perguntas todas até ao desempate. Vocês querem até ao desempate? Eu acho que é o que vai ser. Isto hoje vai durar. Isto hoje dura. Vamos ver. Ele está a falar isso, mas ele chega às últimas perguntas e é muito forte. É muito forte? É. São mais 12 anos. Não, 14. Ele é muito forte nas ruas. Não, isso não quer dizer Já nada. viram o jogo um no outro e, portanto, olha, estão aqui na brincadeira. Vá, bora lá então ver a resposta certa. Eles sabem os dois muito disto. Subasic, exatamente. A resposta B era essa, a resposta certa, a resposta que ambos deram e, portanto, somaram mais 5 pontos, têm 20 pontos nesta altura. E assim terminamos a nossa primeira fase. Estávamos aqui a falar da diferença de idades, não é? Estava aqui a brincar a dizer que era mais 14 anos que ele tinha e Mas é eu. só vividos, porque na cabeça estamos quase iguais. É só vividos. Portanto, acha que em termos de conhecimento é taco-a-taco? Vai ser Sim, de taco-a-taco. conhecimento é, mas eu estou a falar também da vida, da Postura, nossa sim. Postura da vida. Sim, ele era sabe. um jovem. É um jovem. Também acompanho como jovens, isso é muito importante. Certo. Você agora está reformado, não é? Reformado. E o que é que fazia antes? Era contabilista. Fui Era? contabilista há muitos anos, mas nos últimos 15 anos era doméstico. Sou avô. Doméstico? Essa é a sua profissão? Eu sei, agora é. Agora não, agora sou reformado. Pronto. Mas E nos últimos 8 passei a avô. Sou avô. Avô. Tento colaborar com aquilo que posso, de forma a ajudar. a esta situação também ajudar a minha família. Claro. E é um avô presente. Sou. Quantos netos tem? Recordo-me 2. lá. 2 netos. Henrique é fiscal-chefe no Casino de Lisboa. Continua a correr bem o seu trabalho. Continua, ótimo. E também continua a ter tempo não para ser avô, porque é mais novo, os tais 14 anos, avô tem só ainda não, 52, avô mas continua a acompanhar a vida meus dos filhos, claro, seus filhos, claro, não é? claro, Tem claro. dois, Três. três. 2 rapazes, Dois rapazes e uma e uma rapariga. rapariga, sim. Pronto. Sendo que o do meio joga futebol também. Joga? Joga. Joga onde? Joga no Carcavelos. E É Júnior. é júnior? Júnior E faz joga- uns jogos pelos séniores de vez em quando. É? E joga em que posição? Ele é médio interior. Número 8. Número 8. Joga bem o miúdo? Eu acho que joga. Eu É acho que joga. suspeito, mas como é que se chama o craque lá de casa? Afonso. O Afonso. O Afonso joga então no Júniores do Carcavelos, não é? O Simão também lá jogou, mas tinha bastante jeito para o futebol, mas ele não quis. Pratica kickbox em Muay Thai. Porque é que ele não quis? Não... Ele não gosta de correr. Essencialmente ele não gosta de correr, parece-me a mim. E, portanto, Mas ele tinha jeito, ele tinha Tinha. pés para jogar futebol, mas não. não quis saber não daquilo. quis. E o seu tem um... Tenho um filho também, 31 anos. Mas nunca jogou? Não, assim, na parte mais jovem ainda jogou, mas nunca foi muito. Deu continuidade. Não. E você jogou alguma coisa quando era jovem? Eu Não? jogava futebol com os amigos, aquele futebol que antigamente jogava com as tabelas. Futebol de Pessoal, rua. lembra-se? Quando a gente mandava a bola à tabela para jogar futebol de salão. E dava chatices, não era? Não, era muita alegria a gente. Porque era um futebol engraçado. E só se podia jogar aquela bola até ao joelho, não se esqueçam disso. Eu fiz torneios desses. É, também Eu fez. fiz torneios Fiz desses. muitos torneios desses. E joguei voleibol também, no tempo de escola. E você também jogava então esse futebol, Henrique? Chegava, havia um torneio em Rio Maior sempre, se chamava Torneio Primavera, salvo erro, em que chegámos a entrar com equipas. Chegámos a entrar, entrei 2 ou 3 anos seguidos com equipas de amigos.
E, portanto, era de forma lúdica, matar o bichinho, esse gosto uma pelo... boa primeira fase, aquilo coincidia com o final dos campeonatos nacionais. A segunda fase começavam a aparecer os jogadores ali da segunda divisão, que já tinham acabado a época. Portanto, e aí nós íamos ser eliminados. E joguei com algumas figuras conhecidas do nosso futebol também. Também. Jogou por aí, portanto, olha... Eram uns pequenos, novos, e a gente já tinha 30 e tal. Cá está, como o Henrique dizia, que depois aproveitavam para se juntarem a essas equipas e poderem jogar também um bocadinho, claro, não é? Claro. Pronto, tempo final, eles também deram uns toques na bola. Vamos jogar a segunda fase deste nosso jogo e ver como é que eles saem, não com a bola nos pés, mas sim com o raciocínio às perguntas que eu vou fazer. São 3 as perguntas que irei colocar agora para 10 pontos cada uma. Vamos ver as próximas imagens. Mal acabou a 4ª classe, foi para entalhador de rolhas. No SL Sines, o descobriu a CUF. A CUF pediu emprego só e, meia hora antes do que seria o primeiro jogo pelo Unidos, recusou-se a entrar em campo por a promessa estar por cumprir. Cândido de Oliveira convenceu Ribeiro Ferreira a levá-lo para o Sporting, que pela assinatura de contrato lhe deu 100 escudos. 400 ficou a receber por mês, equivalente a 170 euros hoje em dia. Ao chegar pesava 48 quilos, pagando-lhe refeições reforçadas para que não continuasse pau de fio. Em 3 meses engordou 13 quilos. Peiroteu largou o futebol, não demorou a tomar-lhe o posto e foi dele depois o primeiro golo da história da Taça dos Campeões. Vamos à pergunta. Ao Partizan marcou o primeiro golo da história da Taça dos Campeões no Estádio Nacional em setembro de 1955. Quem foi? Hipótese A, Martins. Hipótese B, Vasquez. Hipótese C, Travassos. Ou hipótese D, Passos. Podem começar a responder. Responderam diferente. Todas estas hipóteses faziam parte do plantel do Sporting, jogaram todos neste jogo. E o Hélder respondeu a hipótese C, Travassos, e o Henrique respondeu a hipótese B, Vasquez. Fazem os dois partes dos 5 violinos, não é? O Martins também era uma hipótese que também era ponta de lança. Não sei. Vamos ver. E porquê que escolheu Travassos? Porque, pronto, foi uma intuição. Pensou, olha, foi ele. Sim, okay. Podia ser o Travassos, podia ser o Vasco, também estou o Vasco. Eu também estava indeciso entre os dois. Substituiu o Peiroteu, não sei, talvez o Vasco. Talvez seja o Vasco por causa de ser franzino. E o Vasco, se efetivamente era franzino, jogava mais como extremo, é provável que o Vasco seja a resposta certa. Vamos lá então ver qual é a resposta certa. A resposta certa era a hipótese A. Martins, nem Vasquez, nem Travassos. Eu bem estava a dizer que era ponta de lança. Martins marcou o primeiro e o terceiro golo do Sporting. Era ele então o Partizan, o protagonista deste jogo com o Partizan. Portanto, olha, vocês não acertaram nem um nem outro, não somaram mais pontos. Mas era as duas hipóteses que eu punha, era Martins e Travassos. Porque eu estava a dizer que o Martins era avançado, ponta de lança. O Vasco era mais extremo, mas pronto. E como jogaram todos estavam todos no plantel e todos jogaram este jogo com o Partizan, portanto também era difícil, não é? Pronto, não acertaram, mas calma, podem acertar já na próxima. Vamos ver as próximas imagens. Em Anfield Road, o Liverpool ganhou por 1-0. E Bento queixou-se dos holofotes, que só por causa da luz que o encandeou, deixara que a bola lhe passasse entre as mãos e fosse parar fatal à cabeça de Rush. Pior lhe sucedeu na segunda mão desses quartos de final da Taça dos Campeões, na Luz. Aos 9 minutos, Willan cabeceou. Bento levantou os braços a pedir fora de jogo, que não houve, e acabou por deixar fugir a bola entre as pernas. O jogo acabou com o Benfica derrotado por 4-1. E após a polícia de choque carregar pela bancada onde estavam os ingleses, levando na enxurrada dezenas de hooligans, Bento largou em mágoa. É daqueles jogos em que nada sai bem. Sofri um dos maiores frangos da minha vida. Vamos à pergunta. Treinador do Benfica, que perdeu por 4-1 com o Liverpool na Luz, em jogo para a Taça dos Campeões em 83-84. Quem é que foi? Hipótese A, Mário Wilson. Hipótese B, Paulo Chernay. Hipótese C, Sven-Göran Eriksson.
Ou a hipótese D, Lajos Barotti? 15 segundos para a resposta. O Hélder estava aí um bocadinho pensativo. Então... Estava aqui a pensar entre o Paulo Sérgio e o Eriksen. Porque o Eriksen em 82 disputámos a final da Taça UEFA, mas não tinha a certeza se ele continuou ou se no ano seguinte. Essa foi a minha dúvida. Também esteve um ano no Benfica também, não é? Chernei. Foi treinador do Benfica. Podia era não estar lá nesta altura, ou podia estar, não sei. Mais certeza na resposta teve o Henrique. Mas ele também respondeu C, Sven-Göran Eriksson. Sem sombra de dúvidas? Dúvidas tenho, mas parece-me a mim que nessa altura era o Eriksson, o treinador do Benfica. 82, na final da Taça UEFA era. Como é que perdeu quando era ali? Agora 83, 84 é que você está na dúvida. Fica na dúvida. Mas o Henrique não tem dúvida nenhuma. No fim desse ano, se continua mais um ano. O Henrique não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, tenho dúvidas. Está bem, vá, tem menos dúvidas. Eu corrijo, tem menos dúvidas. Exatamente. Vamos lá então, dissipar as dúvidas todas. Sven-Göran Eriksson, não há dúvida nenhuma, era ele, o treinador do Benfica, neste jogo da Taça dos Campeões 83-84. Eles, afinal, com mais ou menos dúvidas, com mais ou menos certeza, eles chegaram lá, acertaram os dois e somaram agora, têm agora 30 pontos. Somaram mais pontos, mais 10 pontos aos que já tinham e têm agora 30 pontos. Então, vamos ver a próxima história. Aos 10 anos, a mãe mandou-o para o colégio de jesuítas em Santo Tirso. Nos primeiros tempos revelou-se aluno exemplar, ajudando à missa. De um instante para o outro, o futebol passou a ser a sua devoção. Costumava ser central. Por falta de guarda-redes, houve dia em que foi ele para a baliza e venceu o torneio do Instituto Nuno Álvares. Prenda dos 16 anos que a avó lhe deu foi cartão de sócio do Futebol Clube do Porto. Tio, que era presidente do Infesta, desafiou-o para lá. 2 épocas andou pelos júniores. Ainda fiz um jogo pela seleção do Porto, não continuei porque os jogos do Infesta eram à mesma hora que os do Futebol Clube do Porto e o que eu queria era ver o Futebol Clube do Porto. Anos depois, tornou-se presidente do Futebol Clube do Porto. Então a história agora é: jogou pelo Infesta, deixou de lá jogar para poder ver o Futebol Clube do Porto e presidente do Porto acabou por ser. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de Cesário Bonito, hipótese A, de Pinto de Magalhães, hipótese B, de Pinto da Costa, hipótese C, ou de Américo de Sá, a hipótese D. Vamos lá, 15 segundos para a resposta. Foram todos presidentes do Futebol Clube do Porto. E vocês escolheram presidentes do Porto diferentes para esta resposta. O Hélder respondeu Pinto de Magalhães, a hipótese B, e o Henrique respondeu Pinto da Costa, a hipótese C. Hélder. É uma hipótese que... Foi à sorte, não? Não foi bem à sorte. Pá. Tentei que não fosse o Pinto da Costa. Tentei que o Pinto da Costa não tivesse jogado futebol. Não tenho certezas, por isso. Ok. Qualquer um destes... Também são próximos, não é? O Américo de Sá também foi antes, da altura, mas esse não tenho... Que o Pinto de Magalhães era banqueiro, se jogou no Infesta, vamos ver. Ok. Henrique. Eu meti o Pinto da Costa porque já li em alguns sítios que ele andou num colégio jesuíta. Foi só por isso. Foi essa a parte da história que eu vou responder. Foi. E é uma boa hipótese. Não quer dizer que os outros não tenham andado também. Claro, mas este eu sei que já li várias vezes que ele andou num colégio jesuíta. É importante estar atento à história, como vocês pensaram. E é o Papa, a missa, o Papa. Achou que era por aí. Então vamos lá ver qual é a resposta certa. Pinto da Costa, hipótese C. Era ele, de quem estávamos aqui a falar. A hipótese B, não foi? Que respondeu. O Pinto de Magalhães foi o 37º presidente, não é? E o Pinto da Costa foi o 39º. Portanto, estava ali tudo muito próximo.
O Henrique acabou por se distanciar agora, tem 40 pontos e o Hélder tem os mesmos 30 que trazia. Vou recordar como é que está então o nosso jogo, é assim, 40 para um, 30 para o outro, são só 10 pontos que os separam. Eles estão a lutar por um lugar nos quartos de final do nosso Liga 4-3-3, quem continuar a vencer é o sério candidato a ir a Madrid assistir esta final da Liga dos Campeões, que é o prémio que temos neste nosso Liga 4-3-3. Como sabem, ainda há muito jogo pela frente, ainda há muito ponto aqui em jogo e, portanto, nada está nem ganho, nem nada está perdido. Vamos falar aqui um bocadinho de gostos de futebol. Quero que me recordem qual é o jogador que vos enche as medidas. Hélder, qual é o jogador que mais gosta de ver jogar? Atual? Sim, atual. Vamos começar pelo atual e depois recuamos no tempo. Aqui como no programa, começamos pelas perguntas da atualidade e depois recuamos. Esse tipo de pergunta é uma pergunta que é sempre aplicada a todas as pessoas e nós, efetivamente, na vida temos que tomar decisões sobre se gostamos mais deste jogador. Agora, há dois jogadores, como é evidente, que são aqueles... Pronto, neste momento são os jogadores sobre quem tem esse ponto. Eu, se lhe responder com aquilo que eu vejo ao longo de 60 anos, eu diria que é o Messi. Mas também tenho que lhe responder com aquilo que nestes 50 e tal anos tem acompanhado aquilo que eu penso que é a vida, que é trabalho. E o Ronaldo, pá, se eu tivesse que escolher um jogador para uma equipe dos dois, eu vou-lhe responder assim, escolhi o Ronaldo. Se me disser que é o melhor jogador, eu digo que é o Messi. Pronto. É assim, é aquilo que pensa e tem direito à sua opinião, não é? Henrique? É o meu jogador preferido de sempre, é o Maradona. Para mim, Maradona foi o maior, andou com as equipas às costas, ganhou campeonatos do mundo sozinho, ganhou campeonatos de Itália sozinho. Para mim, foi o jogador que eu mais gostei de ver jogar na televisão, nunca ouvi jogar ao vivo, até hoje. E vejo muitas vezes os aquecimentos dele, eu vejo muita coisa no YouTube do Maradona. Eu sou um fã do Maradona. Vibrou muito com os jogos dele, é isso que nos está a querer dizer? Eu não vi assim muitos em direto, mas não havia na altura, não havia as transmissões que há agora. Mas fui vendo ao longo dos anos. Nessas buscas que fez ao longo dos anos de jogos dele. E realmente o Maradona, para mim, foi o melhor de todos. Porque não era trabalhado. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, obviamente, se formos fazer uma estatística, é de longe melhor que o Maradona, não é? Tanto o Ronaldo como o Messi. De longe. Mas se o Maradona jogasse atualmente, também seria trabalhado de outra maneira. Portanto, não era como foi naquela altura. Seria outro... Para mim, o Maradona foi o que eu mais gostei de ver e que mais gostei de ver jogar futebol. Não têm a mesma opinião quando eu lhes peço para eles me dizerem o melhor jogador de todos os tempos, mas querem apostar que ele tem a mesma opinião quando eu lhes perguntar agora qual é o melhor jogador do Benfica para eles, de todos os tempos. Querem ver? Hélder, o melhor jogador do Benfica de todos os tempos? Eusébio da Silva Ferreira. Sim, claro. Não foi, também já não vi o Eusébio. O Hélder viu. Ele viu o Eusébio no final de carreira. Mas atenção, não é só como jogador. Como jogador e como exemplo para aquilo que não é por ser do Benfica. Eu também tive grandes jogadores no Porto e no Sporting que nos servem de exemplo. Posso lhe dizer? Quer que eu lhe diga nomes? Quero, diga lá. Hernani. Ainda vi jogar o Hernani. Grande exemplo para transmitir aquilo que é. Posso lhe dizer, o outro jogador do Sporting, Fernando Mendes. Pronto, são um bocadinho mais antigos, passão, mas o que é que era? Foi aquilo que você viu e era aquilo que transmitiu. O que mais gostei de ver ao vivo foi o Chalana. O que eu mais gostei de ver foi o Chalana. Era fabuloso o Chalana. E depois, se tivermos, assim, sem dúvida alguma, pequeno genial, não é? Chalanix. Grandes jogadas, não é? Grandes jogadas. Pronto, aliás, eu acho que ele é o responsável por eu gostar tanto de futebol. Foi quando eu comecei a vir ao futebol, nós tínhamos de Rio Maior, muitas vezes, grupos de amigos, à boleia, ou fosse como fosse, e foi naquela época, 82, 83, aquela época que fomos à final da Taça UEFA, e o Chalana. E fomos ao Campeonato da Europa. Exatamente, e o Chalana realmente era fabuloso. Você já, quando morava em Rio Maior, vinha regularmente ao Estádio da Luz ver jogos? Não vinha todos, como é óbvio, mas vinha muitas vezes. Muitas vezes. Desde sempre que... Sim, havia um grupo de Rio Maior que vinha muito, que vinham ver os jogos quase todos, eu era miúdo e vinha com eles. Outras vezes vinha com um amigo meu à boleia, porque era muito fácil apanhar a boleia de Rio Maior para Lisboa, para o estádio deles, porque a Nacional número 1 passava ali, não havia autoestrada, e depois voltávamos com eles para Rio Maior. Mas vinha ver muitos jogos, vinha. Assim.
Quando se gosta e quando se quer, Exatamente. tudo se consegue. O jogo vai então continuar depois desta conversa, quer com o Henrique, quer com o Hélder. Agora vamos para as últimas 3 perguntas. Cada resposta certa vale então 20 pontos. Vamos ver quem é que vai acertar mais neste programa. É tempo de vermos já a próxima história. Para o Benfica Viera do Recreios da Amadora e aos 19 anos Cosme Damião o tinha na equipa principal. Augusto Sabo chamou-o à seleção contra a Espanha em Madrid. E quando o árbitro assinalou penalti para Portugal, Arthur, o irmão que pouco antes fora para o Futebol Clube do Porto como profissional clandestino a receber 1000 escudos ao ano, que equivaleriam nos dias de hoje a menos de 3.000 euros, esquivou-se a marcá-lo por ver na baliza Zamora. Outros mais velhos e experientes entreolharam-se displicentes e também se afastaram. Ele, ousado, lançou num clamor: "Deixem que eu bato." E atirando o Zamora para um lado e a bola para o outro, fez o primeiro golo que a seleção de Portugal marcou. Vamos à pergunta. Em 1921 fez o primeiro golo da seleção por haver quem tivesse medo de marcar penalti com Zamora na baliza. Estamos a falar de quem? Hipótese A, José Maria Gralha. Hipótese B, António Pinho. Hipótese C, João Francisco. Ou hipótese D, Alberto Augusto. Podem responder. Respondem os dois a mesma coisa. José Maria Gralha. Foram rápidos na resposta? Tentaram a sorte? Ou tinham alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia, posso estar enganado, mas tenho uma ideia de ver este nome no primeiro gol da nossa seleção. Eu é o único nome aqui que me é familiar. Portanto, foi à sorte. Tentou, que aquele nome que lhe dizia É o alguma único coisa. nome aqui que me é familiar por algum motivo. Possivelmente será pelo futebol, mas não tenho minimamente a certeza se esse não é. Não faço a mínima ideia. Pronto. Vamos lá ver se eles acertaram ou não. A resposta certa é Alberto Augusto. Jogou no Benfica, Leões de Santarém, Braga, Salgueiros, Vitória, Comercial e ainda no Brasil, pelo Américo do Rio. O José Maria Gralha nunca marcou pela seleção. Pronto. Não era ele aqui que encaixava nesta história, portanto não somaram qualquer ponto, continuam separados pelos 10 que traziam da fase anterior, mas ainda têm pontos para somar. Se acertarem esta, ganham mais 20 pontos. Portanto, vamos lá ver se eles estão atentos à história. O Benfica foi à Madeira a convite de Nacional e Marítimo, que acabara de eliminar nos quartos de final da Taça de 1949 com 9-3. Lá no Funchal, ao ver Espírito Santo e Melão, o recepcionista chamou o diretor do Benfica para lhe dizer veemente: "Neste hotel não podem entrar pretos, menos ainda dormirem. Por isso, aqueles 2 senhores terão de ficar instalados no anexo que serve para os criados." E recebeu como réplica em ironia: "E esse anexo tem espaço suficiente para então nos instalarmos todos nós lá?" Percebendo o remoque, chamou o responsável pelo hotel. E não, ninguém dormiu no anexo. Sim, Espírito Santo e Melão tinham jogado ambos a final dessa Taça de Portugal, ganhando-a. Agora vamos falar do Benfica. Então, qual é a pergunta? Qual foi o clube a quem o Benfica de Ted Smith venceu a final da Taça de Portugal em 1948-49? Hipótese A, Atlético. Hipótese B, Sporting. Hipótese C, Futebol Clube do Porto. Ou hipótese D, Vitória de Setúbal. Podem dar uma resposta. Respondem diferente. O Henrique responde a hipótese C, Futebol Clube do Porto, e o Hélder responde a hipótese A, Atlético. Henrique, completamente à sorte. Completamente. Achei ali
deixei o Sporting ao Porto, seria sempre as maiores probabilidades. Fui pelo Porto. Ok. Hélder? Eu fui pelo raciocínio contrário. Fui pelo menos óbvio, e a minha dúvida era se punha Atlético, se punha Setúbal. Mas também não tenho a certeza. Fiz parte de alguma informação que eu tirei, mas fui mais para outro tipo de informação. Nem tenho ideia do Atlético ir alguma... Isto é muito antigo para mim. Não é nada antigo, é só 48, 49. Então. Na Taça de Portugal o Atlético foi... Pode não ter sido esta, mas quase certeza que foi. Não é por ter nascido em Alcântara. Isto também é verdade. Então quiseste mesmo que o Atlético. Você nasceu em Alcântara? Não posso dizer que nasci mesmo em Alcântara. Mas fez vida por ali? Sim, quando era pequenino, foi em Alcântara. Andou por lá? Sim. Se por acaso tivesse sido o Atlético a resposta certa e você tivesse errado, a coisa não ia correr bem para o seu prestígio lá na zona, vou-lhe já dizer. Mas também se não foi, de toda a maneira vão dizer, então, como é que andaste por aqui e não sabes... Escolhi um clube da minha simpatia também. Pronto, então estava safo. Vamos lá então ver qual é a resposta certa. Atlético. Olha, já se safou de correr mal a sua vidinha por lá. 1948-49 foi o Atlético e por isso o Hélder acertou, o Henrique não, e agora trocaram. Tem agora o Hélder 50 pontos e o Henrique tem 40. E temos mais pontos. Vamos ver agora, vamos à última pergunta e vamos ver se quem acertar vai ganhar. Não há cá desempate. Pois, afinal... O que vocês queriam? Não, já não podia. Desde que entramos nas últimas 3 perguntas já não podia haver empate. Ele andou aqui a falar, a fazer contas de cabeça. Já não há empate, portanto... Agora, esta é a pergunta para quem vai vencer. Vamos lá ver então. Atenção à próxima história. O Campeonato de Lisboa de 1919-1920 disputou-se em final a 2 mãos entre o Benfica e o Belenenses. Na primeira, Artur José Pereira e Artur Augusto andaram ao soco no campo. Foram ambos expulsos. O Benfica venceu os 2 jogos. E logo depois veio o Futebol Clube do Porto jogar a Lisboa, torneio que o Império organizara. No campo de Sete Rios conseguiu o que nunca conseguira, ganhar ao Benfica. 2 golos couberam a Alexandre Cal, o seu capitão, que no dia seguinte fez publicar no jornal 1º de janeiro uma carta amargurada que começava assim: o desafio jogado contra o Benfica foi ganho pelo Futebol Clube do Porto por 3-2. Este resultado não veio em nenhum jornal dos que em Lisboa mantém secção desportiva. Vamos então para a última pergunta. Guarda-redes benfiquista no jogo em que o Futebol Clube do Porto conseguiu bater o Benfica pela primeira vez em Lisboa. Quem é que foi esse guarda-redes? Hipótese A, Manuel Arsénio. Hipótese B, Artur Deisson. Hipótese C, João Tormenta. Ou hipótese D, Augusto Amaro. Tem 15 segundos para me dar a última resposta deste programa. Já responderam os 2. Todos estes foram guarda-redes e pegando aqui, fazendo aqui um trocadilho com o nome de umas das hipóteses, isto foi uma grande tormenta para vocês, não? Foi um bocadinho. Estas 2 últimas perguntas. Eu na pergunta anterior tinha alguma noção de que podia ser. Nesta não tinha noção de nada. Nesta não. E por isso escolheu João Tormenta, pensou, no meio desta tormenta toda vou escolher. E como estou à frente, digo assim: se o meu tiro for igual ao dele e falharmos os 2, tudo bem. Se acertar mas ele, o seu tiro foi diferente. Também está tudo bem, porque... O seu tiro foi diferente do dele. Você escolheu João Tormenta, hipótese C, e ele, sem ter Tormenta no nome, respondeu Artur Deisson, mas também foi assim à sorte, não? Foi por ser o nome inglês. E nessa altura, os ingleses é que tinham o futebol, que era o Carcavelinhos, era a Quinta dos Ingleses, que é onde o meu filho joga, precisamente no mesmo campo. Foi jogado por meio Benfica Sporting. Teve muito peso nesse início da história do futebol. Exatamente, foi mesmo por ser o nome inglês. Mais nada. Vamos lá então desvendar a resposta certa. Manuel Arsénio, nem Deisson, nem Tormenta, Manuel Arsénio, portanto ganha o Hélder 50 pontos e o Henrique fica por aqui com 40 pontos. Foi renhido. Andaram aqui taco-taco. Foi. Pronto, olha, até à próxima. Adeus. Tudo corra bem. Lá pelo seu trabalho, nós encontramos-nos nos quartos de final. Tá.
Obrigada e parabéns a si e olha, até à próxima no seu caso. Obrigado. Este foi o último jogo dos oitavos de final. Obrigada por ter estado na nossa companhia e já sabe que de segunda a sexta-feira à noite estou aqui à sua espera. Espero por si no próximo programa, pois vamos iniciar os duelos dos quartos de final do nosso Liga 433, porque de futebol percebo eu, eles e você. Até ao próximo Liga 433.